Quando uma serpente gigantesca foi levada às pressas ao veterinário, ninguém imaginava o que aquele silêncio revelaria. Foi então que o veterinário percebeu algo que ninguém estava preparado para ouvir. Por que um animal tão colossal havia parado de comer de repente? O que significava aquela vigilância constante em cima de sua dona durante a noite? E até onde vai o instinto escondido atrás de um comportamento supostamente carinhoso? O consultório inteiro pareceu diminuir de tamanho quando Titan, a colossal serpente de Helena, foi colocado sobre a mesa de aço. Mesmo enrolado, o animal ultrapassava os 2,5 metros da maca, com parte do corpo repousando no chão em espirais pesadas. A cada movimento, o metal rangia sob o peso dele. Um lembrete incômodo do tamanho descomunal daquele ser que ela chamava de companheiro. O veterinário, Dr. Murilo, movia o transdutor do ultrassom com movimentos cuidadosos, como se temesse despertar algo adormecido. A imagem ondulava na tela, sombras largas, músculos densos, um vazio estranho onde deveria haver alimento. Helena observava cada detalhe com a respiração curta, o cheiro de desinfetante queimando levemente suas narinas enquanto a ansiedade corria solta em seu peito. Titan sempre fora enorme. Resgatado de um cativeiro ilegal, tinha quase 4,5 metros, grosso como o tronco de uma árvore juvenil. Mas, apesar da imponência, ele sempre demonstrou um comportamento quase dócil, aproximando a cabeça pesada para roçar no ombro dela como se buscasse carinho. Era esse contraste que a fascinava. Só que, nas últimas semanas, o comportamento dele havia mudado. Titan parecia medir cada passo dela, seguindo seus movimentos com uma precisão inquietante. À noite, estendia-se ao longo do corpo de Helena como um gigante silencioso, ocupando a cama inteira com sua massa. O que antes parecia um abraço caloroso, agora se tornara um peso opressivo que tirava seu sono. Helena engoliu seco quando viu a expressão do veterinário mudar. Um franzir de sobrancelhas, um leve tremor nos lábios. Ele desligou o aparelho lentamente, como quem acaba de confirmar algo terrível. Helena, começou ele, hesitando. Ela congelou. Naquele instante, entre o silêncio do consultório e a sombra colossal de Titan, sabia que estava prestes a ouvir algo capaz de dividir sua vida em antes e depois. Antes de Titan ocupar tanto espaço em sua vida e na própria casa, Helena jamais imaginou que poderia sentir afeição tão profunda por um animal tão imponente. Tudo começou 2 anos antes, quando ela era voluntária em um programa de resgate de fauna ilegal no interior do país. Na época, trabalhava como assistente de enfermagem, mas dedicava as horas vagas para ajudar no centro de conservação, onde havia chegado um lote de animais apreendidos em uma operação da Polícia Ambiental. Lembrava-se nitidamente do dia em que vira Titan pela primeira vez. Ele estava enroscado em si mesmo dentro de uma caixa de transporte reforçada, com a cabeça erguida e os olhos fixos em quem se aproximava. As escamas, de um verde escuro quase metálico, reluziam sob a luz fluorescente do galpão. Em meio às cobras menores, lagartos e aves exóticas, Titan era uma presença impossível de ignorar. Um monumento vivo, pesado e silencioso. Ninguém vai querer esse grandão, comentou uma das biólogas na época. Ele é grande demais, intimidador demais, vai acabar passando o resto dos dias num abrigo superlotado. Helena, que sempre tivera um coração inclinando ao improvável, sentiu algo estranho mexer dentro de si. Talvez fosse identificação. Aquela sensação de ser visto como grande demais, complicado demais, adequado para ninguém. Ela entendia. E de modo irracional, aproximou-se da caixa. Titan ergueu a cabeça, avaliou-a por longos segundos e depois a repousou devagar, como se permitisse que ela existisse ali, naquele espaço compartilhado. Para Helena,
aquilo bastou. Ao longo das semanas seguintes, ela se tornou a única voluntária que se atrevia a limpar o recinto dele, oferecer comida com proximidade e, ocasionalmente, sentar-se no chão enquanto o via deslizar lentamente pelas pedras. Havia algo de hipnotizante no movimento, como se Titan carregasse consigo um ritmo próprio, um tempo que não obedecia às pressões do mundo humano. Quando o abrigo anunciou que buscava lares para alguns dos animais que não seriam reintroduzidos na natureza, Helena não hesitou. Todos a chamaram de louca. Uma cobra enorme. Você mora sozinha. Helena, isso não é um gato. Mas ela sabia que Titan era diferente, ou pelo menos queria acreditar nisso. Era como se preencher o silêncio que tomara conta da vida dela desde a morte da mãe. A casa repentinamente grande, o vazio nos corredores, a ausência de alguém para conversar. Titan ocupou esse espaço, literal e emocionalmente. No início, a convivência era tranquila. Titan tinha acesso a um terrário extenso que tomava quase metade da sala, projetado por Helena e seu tio marceneiro. Mas à medida que o vínculo se fortalecia, ela passou a deixá-lo circular livremente pela casa durante o dia. Ele parecia reconhecer seus passos, aproximando a cabeça enorme para sentir seu cheiro, como se buscasse confirmar: você ainda está aqui. As noites foram a última fronteira. Começou devagar. Titan, curioso, se aproximava da cama e repousava parte do corpo no tapete. Depois, subia pela lateral da cama como um cachorro enorme tentando dividir o espaço. Até que, em uma noite especialmente fria, Helena permitiu que ele subisse por completo. A sensação foi assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Titan se acomodou ao longo dela, o corpo pesado formando um arco morno sobre suas pernas e abdômen. Respirava devagar, o movimento do tórax pressionando levemente o colchão. Estranhamente, Helena sentiu-se protegida, como se aquele gigante silencioso fosse uma parede viva entre ela e qualquer sombra do mundo. Esse hábito passou a se repetir, e com o tempo, a presença dele na cama deixou de ser exceção. Tornou-se rotina. Mas mudanças sutis começaram a surgir, quase imperceptíveis no início. Titan parecia andar menos, como se guardasse energia. Começou a recusar alimento. Quando Helena passava pela sala, tinha a impressão de que os olhos dourados o seguiam com atenção mais intensa do que antes. Não era agressividade, era cálculo. De início, ela atribuiu isso ao calor, ao estresse, ao ciclo natural de serpentes, até que uma noite acordou com Titan completamente estendido ao longo do corpo dela, da cabeça aos pés. Não enroscado, apenas alinhado, como se medisse cada centímetro. Era tão pesado que ela quase não conseguia respirar. No escuro, imóvel sob aquela massa gigantesca, pensou em levantar, mas Titan manteve o corpo firme sobre o dela. Não apertava, não esmagava, mas também não permitia movimento. Depois, deslizou para o chão e desapareceu lentamente pelo corredor, como se nada tivesse acontecido. Aquela foi a primeira noite em que Helena teve medo, mas a culpa veio logo depois, como sempre. Afinal, Titan nunca fizera mal a ela, nunca demonstrara agressividade, sempre pareceu companheiro. Mesmo assim, o incômodo aumentava. Quando o encontrava imóvel no terraço, observando-a pela porta de vidro, sentia uma pontada de inquietação que não existia antes. Titan ficava rígido, como se aguardasse algo, uma decisão, um sinal, um momento. Foi esse acúmulo de estranhezas que a levou ao consultório naquela manhã. Ela precisava de respostas. Precisava entender se Titan estava doente, se sofria, se algo o atormentava. Jamais cogitou a hipótese de que o perigo pudesse vir dele. No presente, sentada naquela sala branca enquanto Titan ocupava quase todo o espaço disponível, Helena lutava para manter a calma. A imagem do ultrassom ainda queimava em sua mente. O estômago completamente vazio, a musculatura tensionada como se aguardasse a hora certa para agir.
Dr. Murilo parecia pesar cada palavra antes de pronunciá-la, e isso só ampliava a angústia. Titã, por sua vez, estava estranhamente tranquilo, a cabeça apoiada no braço da maca, os olhos semicerrados, mas atentos, sempre atentos. Helena sentiu algo gelado percorrer sua coluna. Não era só medo, era a sensação de que todas as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. E quando finalmente abriu a boca para pedir uma explicação, percebeu que sua voz mal saía. Ali, naquela sala silenciosa, Titan não era apenas um animal enorme. Ele era um enigma prestes a se revelar. E talvez um risco que ela nunca ousou imaginar. Helena, começou o Dr. Murilo finalmente, e sua voz saiu tensa, grave. Essa falta de alimentação não é aleatória. Ele está economizando energia. Ela franziu o senho. Economizando para quê? Ele respirou fundo, apoiando as mãos no balcão metálico atrás de si, como se precisasse de sustentação antes de continuar. Para um grande esforço, algo que exija o estômago completamente livre, uma refeição grande, muito grande. As palavras ecoaram na mente dela como um trovão abafado. Mas ela não queria entender, não queria ligar os pontos. Você está dizendo que Titan está... Ela engoliu seco. Está doente? O veterinário balançou a cabeça lentamente. Não, Helena. Estou dizendo que ele está se preparando. Foi nesse momento que Helena sentiu o chão se mover. Ou talvez fosse apenas o corpo massivo de Titan mudando de posição. O som das escamas raspando na maca fez cada músculo de Helena ficar rígido. O veterinário congelou, os olhos presos na serpente. Titan ergueu a cabeça lenta, assustadoramente lenta, e voltada diretamente para Helena. Era como se ele soubesse que a conversa era sobre ele, como se entendesse, como se estivesse avaliando. O instinto de Helena gritou dentro dela, mas sua razão implorava para ignorá-lo. Titan sempre estivera ao lado dela. Sempre confiara nela. Não poderia ser aquilo que o veterinário sugeria. Simplesmente não podia. Mas então veio a pergunta que ela evitava formular. Se Titan não estava doente, então por que estava jejuando? Naquela noite, Helena chegou em casa com a mente fervilhando. As palavras do veterinário se repetiam como um mantra ameaçador. Ela tentou afastar a ideia, mas o medo era insistente, quase físico. A casa parecia diferente, mais silenciosa, mais escura. Titan estava no terraço, como sempre, observando pela porta de vidro. Mas havia algo estranho em sua postura. Cabeça levemente erguida, corpo firme, como se estivesse à espreita. Assim que ela entrou, Titan deslizou até ela, roçando sua perna como costumava fazer. Um gesto que deveria ser carinho, mas agora parecia estudo. A forma como ele se movia ao redor dela era calculada, metódica, quase como uma dança estratégica. Helena, ainda perturbada, afastou-se sutilmente. Isso bastou para que Titan erguesse a parte frontal do corpo, alto o bastante para ficar com a cabeça quase na altura dos seus ombros. Era enorme, tanque, montanha. Isso nunca fora tão evidente quanto agora. Titan, murmurou ela, sem saber se falava com a cobra ou com seus próprios medos. A serpente manteve o olhar fixo nela, sem piscar, porque cobras não piscam, mas também sem desviar, o que era pior. O que ele estava pensando, o que estava esperando e, principalmente, para que estava se preparando. A noite caiu rápido. Helena fechou a porta do quarto, mas não conseguiu dormir. Cada som parecia amplificado. Cada sombra parecia um indício. Ela tentava racionalizar. Titan nunca a machucara, nunca a ameaçara, mas também nunca se comportara desse jeito. Quase 2 horas da madrugada, ela ouviu um som arrastado vindo do corredor. Titan. Saberia aquele movimento entre 1000 ruídos. O coração acelerou. O corpo gelou. Ela ficou imóvel na cama, como se qualquer movimento fosse um convite para algo pior. O som parou na porta. E então, lentamente, muito lentamente, a maçaneta balançou. Titan pressionava o peso do corpo na madeira, como fazia às vezes quando queria entrar. Mas dessa vez, a insistência era maior. Helena sentiu um suor frio escorrer pela nuca. "O que você quer?" sussurrou no escuro. Nenhuma resposta. Apenas o som abafado de escamas contra a madeira. E depois,
o silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. Ela sabia que Titan continuava ali. Sabia que ele não tinha ido embora. Estava apenas parado, esperando. Esperando o quê? Um movimento dela? Um segundo de distração? Ou a hora certa? Foram horas de vigília tensa até o som de Titan se afastando pelo corredor. Helena desabou na cama, exausta, mas incapaz de dormir. Quando a manhã finalmente chegou, Helena já não tinha certeza se realmente havia dormido ou apenas apagara de cansaço. A luz filtrava pela cortina, mas em vez de trazer conforto, parecia apenas revelar o que ela temia encarar. Titan estava encostado à porta do quarto, imóvel, como se tivesse permanecido lá a noite inteira. Nunca ele estivera tão quieto. Nunca parecera tão focado. Helena sentiu um nó se formar em seu estômago. Algo dentro dela dizia que não podia mais ignorar os sinais. As recusas de comida, o alinhamento noturno, o olhar fixo, o corpo sempre tenso. O que antes ela chamava de conexão, agora parecia outra coisa. Algo mais antigo, mais selvagem. Mesmo assim, parte dela insistia que Titan jamais a machucaria. Ele era tudo que ela tinha desde a morte da mãe. A casa e a própria vida tinham sido preenchidas por sua presença monumental. Mas e se aquilo que ela interpretara como afeto tivesse sempre sido um equívoco? Foi então que uma decisão nasceu dentro dela, uma decisão que a partiu antes mesmo de pronunciá-la. Ela precisava de provas, precisava aceitar de uma vez por todas o que vinha evitando enxergar. Naquela tarde, com as mãos trêmulas, Helena preparou uma adaptação em seu escritório. Um boneco articulado do tamanho aproximado dela, vestido com suas roupas, impregnado com seu perfume. Titan estava no terraço, e ela sabia que ele viria quando sentisse o cheiro. Colocou o boneco na cama, deixou a porta entreaberta e se escondeu atrás da cortina, onde tinha visão parcial do quarto. O coração martelava no peito como se quisesse escapar. Titan deslizou lentamente para dentro. Primeiro ergueu a cabeça, farejando o ar. Depois se aproximou da cama com aquela calma predatória que Helena aprendera a reconhecer. O corpo maciço se arrastou pelo chão, silencioso como fumaça, mas pesado como um tronco antigo. Ele tocou o boneco com um focinho, pausou, observou, e então começou a se enroscar, devagar, metódico, certeiro. Um círculo, depois outro, depois outro. Cada volta apertava mais. O boneco rangeu sob a força do aperto, um ruído metálico que fez Helena prender a respiração. Titan não hesitou. Continuou apertando, até que, crack, algo quebrou. O som atravessou Helena como uma facada. Não havia mais dúvidas. Tudo aquilo, as noites silenciosas, o alinhamento do corpo dela, o jejum calculado, nunca fora afeto, nunca fora vínculo. Era instinto, instinto puro e ancestral. Titan não a amava. Ele a avaliava. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. O coração se partiu em 1 milhão de pedaços silenciosos. Horas depois, quando a equipe de resgate chegou, Titan estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Helena o observou ser guiado para um container especial, enorme, resistente, seguro. Ele parecia tranquilo, serena, até. "Você foi importante para mim", sussurrou Helena, sem saber se falava para ele ou para si mesma. "Mas eu preciso viver." Não houve resposta, apenas a visão daquele corpo gigante desaparecendo pela porta. E naquele instante, ela compreendeu. Alguns amores não são feitos para permanecer, e alguns perigos só se revelam quando você tem coragem de olhar. Durante semanas, a casa pareceu maior do que nunca, silenciosa demais, vazia demais, carregada de lembranças que insistiam em voltar sempre que Helena passava pelo corredor ou acendia a luz da sala. Era como se cada canto ainda guardasse o movimento serpenteante de Titan, como se a ausência dele tivesse peso próprio. Mas a ausência, ela descobriu, também permite que outras presenças encontrem espaço para nascer. Foi por isso que, num fim de tarde chuvoso, Helena voltou ao centro de conservação onde tudo começara.
era. O galpão tinha o mesmo cheiro de serragem, ração e plantas úmidas, mas agora trazia algo que ela não sentia há muito tempo, a impressão de que havia possibilidades ali. Enquanto ajudava a organizar pequenos recintos, seus olhos foram atraídos por um terrário mais discreto, quase escondido. Lá dentro, um lagarto pequeno e colorido, um basilisco juvenil, verde com manchas douradas, observava o mundo com olhos curiosos e gentis. Nada naquela criatura lembrava Titan. Era frágil, leve, vivo de um jeito que não ameaçava. Helena aproximou a mão do vidro. O animal inclinou a cabeça, aproximando-se também, como se aceitasse o convite silencioso. Um sorriso tímido floresceu no rosto dela. "Acho que posso cuidar de você", murmurou. Dias depois, já em casa, o pequeno basilisco, que ela batizou de Lume, explorava os cantos do terrário novo, iluminado por plantas e galhos dispostos com cuidado. Era um ser discreto, mas trazia um tipo diferente de companhia. Tranquila, suave, quase luminosa como o nome sugeria. Aos poucos, Helena percebeu que não precisava preencher o vazio com algo grandioso ou ameaçador. Às vezes, a cura vinha de algo pequeno, delicado, inesperado. E, enquanto assistia Lume mudar de cor sob a luz da tarde, ela sentiu pela primeira vez em muito tempo que o futuro podia ser leve e que, finalmente, ela podia respirar em paz. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine dois viajantes presos em uma encosta vertical, abrindo a porta de uma casa impossível cravada no penhasco e ouvindo uma voz desconhecida ecoar das sombras, enquanto algo vivo se arrasta dentro do túnel escuro. Quem mora ali? Por que aquela estrutura existe? E o que exatamente está observando cada movimento deles? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!